Vamos lá então, pessoal, sem perder o pique, é a nossa 10ª aula e nessa aula a gente vai falar sobre padrão de entrada, ok? Padrão de entrada. Pessoal, eu só quero observar um seguinte detalhe para vocês. O padrão de entrada que a gente vai mostrar aqui a partir de agora não significa que é o mesmo em todas as regiões. De repente, na tua cidade, pode ser uma montagem completamente diferente da que está sendo mostrada aqui agora, ok? Mas uma coisa eu te garanto, a diferença entre uma cidade e outra é mínimo. É bem pouco, e por mais que seja diferente aí na tua cidade, mas com certeza a forma que tu vai visualizar aqui vai servir como base para te montar o padrão que a concessionária pede aí na tua cidade, ok, gente? Então a gente vai ver alguns modelos aqui que com certeza vai te servir como base para montar, independentemente da caixa de ferro, independente da caixa de policarbonato. Existem padrões que é feito também com duas caixas, onde o relógio medidor fica em uma caixa e o disjuntor em outra, ok, gente? Mas a lógica de montagem é a mesma. Vamos nessa então. Chegando o primeiro exemplo para vocês com um ramal com cabos multiplex, ou seja, pessoal, vocês estão lembrados na aula passada onde a gente falou de cabos triplex, duplex, quadriplex, que são os cabos multiplexados? Beleza, então, com certeza lembrou. Então observe o seguinte, está chegando um ramal montado aí para vocês, um padrão, melhor dizendo, montado aí para vocês. Então observem que é uma mureta, onde já tem uma caixa aqui, uma caixa devidamente aterrada, já tem aqui um ponta-leite com a entrada aqui através desse eletroduto, ok, gente? E tem somente um isolante tipo Roldana. Pessoal, independente do cabo ser duplex, triplex ou quadriplex, quando esse ramal é composto por cabos multiplexados, basta um isolante tipo Roldana, ok, pessoal? Então é isso que tem que colocar na tua cabeça. Vai montar o padrão, o ramal de entrada é cabo multiplexado, basta somente um isolante tipo Roldana, ok, gente? Coloca isso aí na tua cabeça. E aí, chegando agora mais um exemplo para vocês, e nesse exemplo que está chegando, a gente vai falar sobre o ramal monofásico. Então observe esse padrão aí que está chegando e observe o seguinte detalhe. Aqui no ponta-leite, nós temos agora dois isolantes tipo Roldana, porque esse ramal de entrada não é mais com cabos multiplexados, já são cabos normais. E se esse ramal é monofásico, então vai ser composto por dois cabos, uma fase e um neutro. Então observe que fica mais ou menos assim, ó. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, vamos lá, vamos seguindo para um outro exemplo, e esse próximo exemplo que está chegando é de um ramal bifásico. Então observe aí o padrão e observe que agora nós temos três isolantes tipo Roldana. Então, se é um ramal bifásico, é claro que a gente vai precisar de um ponta-leite com três isolantes tipo Roldana, porque a gente vai receber aí nesse padrão duas fases e um neutro. Então observe como é que ficaria aí, ó, duas fases e um neutro, ok, gente? Beleza, então vamos passando agora para um outro exemplo, e esse próximo exemplo é de um ramal trifásico. Então, mais uma vez, olha o padrão agora com 4 isolantes tipo Roldana. Observe aí, gente, 4 isolantes tipo Roldana. Por quê? Porque se é um ramal trifásico, então vai ser composto por 3 fases e um neutro. Então fica dessa forma aí a ligação. Ok, gente? Bacana? Então é só comparar. Vamos nessa então, vamos seguindo, e a gente vai falar agora sobre ligação de medidores, ok, gente? Melhor dizendo, medidor de energia, tranquilo? Então vamos lá. Antes da gente falar sobre as ligações, na verdade, eu quero que vocês visualizem esse medidor, ok? Visualizem. E aí eu já digo para vocês que isso é um medidor trifásico. Por quê? Observe o seguinte, pessoal. Quando é trifásico, a gente precisa de 3 fases e um neutro. Então são 4 cabos. Então observe aqui que do lado esquerdo aqui, ó, nessa parte onde a setinha está mostrando para vocês, tem 4 entradas. Observe aqui esses buraquinhos aqui, tá certo, gente? 4 entradas. Que é justamente para ligar aqui as 3 fases e um neutro. Então entra aqui desse lado, que a gente chama de linha, observe aqui, ó, linha, ok? Entra 3 fases e um neutro, e essas mesmas 3 fases e esse neutro, depois de ter passado aqui pelo medidor, ele vai sair aqui do lado direito, ok, gente? Observe aqui que tem mais 4 saídas, justamente para sair as 3 fases e o neutro. E esse lado direito a gente chama de carga, ok, gente? Que é justamente a saída, tranquilo? Agora que você já visualizou, já teve essa ideia, agora sim, agora a gente vai lá para a parte das ligações dos medidores, ok? E o primeiro exemplo de medidor que está chegando para vocês é o medidor monofásico. Então observe que está chegando aí um medidor monofásico, e observe aqui nos pontos de ligação, gente, só tem 2 entradas do lado esquerdo, ou seja, da parte de linha, e 2 entradas do lado direito, que é da parte de carga. Então, a questão da ligação fica dessa forma, olha só, gente, se é monofásico,
a gente, é claro, vai precisar de uma fase e um neutro, e aí tá chegando a fase para vocês. Essa fase vai ser ligada aqui, ó. Entra no primeiro polo da esquerda, sai no primeiro polo da direita, e quando sai do primeiro polo da direita, é ligado aonde? No disjuntor. E quando sai do disjuntor, vai direto para o quadro de distribuição. Ok, gente? E agora a gente vai falar sobre o neutro. Olha só, o neutro chegando, e aí olha só, o neutro ligou no segundo polo da direita, da esquerda, melhor dizendo, segundo polo da esquerda, no sentido de fora para dentro. E aí ele sai no segundo polo da direita. E aí quando ele sai, ele vai direto para o quadro de distribuição. Tranquilo, pessoal? Simples assim. Vamos para um outro... só lembrando, esse neutro, ele tem que ser aterrado, ok, gente? Olha só, neutro devidamente aterrado. Tranquilo? Agora sim, vamos nessa. Medidor bifásico. Então, chegando aí para vocês o medidor bifásico. Pessoal, é a mesma linha de raciocínio, ok, gente? Mesmo raciocínio. Vamos lá, então. Chegando aí para vocês agora, um disjuntor bifásico. É claro que se a ligação é bifásica, ou seja, o padrão é bifásico, o disjuntor tem que ser bifásico também, porque agora a gente vai ter que ligar duas fases e um neutro. E aí chegando também aí para vocês o quadro de distribuição, ok? Então vamos nessa. Chegando aí a primeira fase, olha só, ligou no primeiro polo da esquerda, ele vai sair no primeiro polo da direita e ligar onde? No disjuntor. Depois ele sai do disjuntor e vai para o quadro de distribuição, ok, gente? E a mesma coisa a gente vai fazer com a outra fase. Olha só, a outra fase lá, ó. Ligou no segundo polo da esquerda, saiu no segundo polo da direita, entrou no disjuntor, sai do disjuntor e vai direto para o quadro de distribuição. E aí o neutro, olha só, gente, o neutro é sempre nessa posição, tá certo, gente? Ali pelo meio. No caso, entrou no terceiro polo da esquerda, sai no terceiro polo da direita, ou seja, ele entra e sai do lado dele mesmo. Tranquilo, pessoal? Vai direto para o quadro de distribuição e o neutro tem que ser devidamente aterrado. Tranquilo? Vamos lá então, seguindo mais um exemplo, e esse exemplo é do medidor trifásico. Olha só o medidor trifásico chegando aí, e é claro, se é um medidor trifásico, o disjuntor também tem que ser trifásico, ok? E aí também o quadro de distribuição. Em uma próxima aula a gente vai falar com mais detalhes sobre essa questão de quadro de distribuição, e vamos nessa, já que é uma ligação trifásica, então a gente vai trabalhar com três fases e um neutro. Chegando à primeira fase, observem, olha só, entrou no primeiro polo da esquerda, sai no primeiro polo da direita, foi direto para o disjuntor, sai do disjuntor, vai direto para o quadro de distribuição. Olha a outra fase chegando aí, ó. Ligou, segundo polo da esquerda, sai no segundo polo da direita, liga no disjuntor, depois sai do disjuntor e vai para o quadro de distribuição. A terceira fase, pessoal, mesmo raciocínio, olha só, ligando no terceiro polo da esquerda, saindo no terceiro polo da direita, entrando no disjuntor e depois sai do disjuntor e vai para o quadro de distribuição. E o neutro sempre naquela posição que você já conhece, ó. Entrou, saiu e aí, é claro, tem que estar devidamente aterrado. Pessoal, olha só, um detalhe bem importante para vocês, olha só, preste bem atenção. Aqui onde está essas fases aqui, ligando logo na entrada do medidor, a gente chama de ramal de entrada. Na verdade, ele recebe esse nome desde quando ele inicia a ligação lá no porte, ok? Desce para o ponta-leite, do ponta-leite vem para cá, liga no medidor, ramal de entrada. Quando sai do medidor até o quadro de distribuição, ele recebe o nome de ramal de saída, ok, gente? Tranquilo? Então vamos nessa, vamos seguindo. E olha só, pessoal, a gente vai ficando por aqui, ok? E na próxima aula a gente vai ver o que acontece lá dentro do quadro de distribuição, ok? Te espero lá. Valeu, tchau, tchau.